Veio ao mundo um jogo de miniatura que poderia competir com 40K. Se chama Trent Crusade, a qual tem a mesma premissa Grim-Dark, só que com temas mais católicos romanos. Logo, essa cena se utiliza de temas, ações e estética associados ao mundo cristão ocidental, e mais especialmente com elementos da Inquisição Católica ou medievalismo católico, para montar sua sátira e crítica ácida, assim como 40K. Porém, Trent Crusade, assim como 40K, não oferece nada além de uma zombaria à verdadeira fé cristã e uma distorção completa de seus temas e conceitos, especialmente sobre o inferno. No auge da Primeira Cruzada, em 10.099, os Templários acidentalmente descobrem um portal do inferno, que fez com que uma horda de demônios invadisse Jerusalém e a transformasse em um literal inferno na Terra. As hordas demoníacas tomaram a maior parte dos territórios ao redor da cidade, com as forças dos fiéis ainda tentando descobrir como lutar contra esse novo inimigo. Assim, os senhores demoníacos estabeleceram domínio sobre esses territórios, criando assim as legiões heréticas, as quais têm a tarefa de conquistar todo o restante do Levante para seus senhores do inferno. Os fiéis se apoiam especialmente no Principado de Nova Antioquia, o último grande bastião na luta contra os hereges, pois se Antioquia cair, todo o restante do Levante vai ser conquistado e assim os hereges vão poder avançar para o restante do mundo. Nos Paladinos, guerreiros santos criados pelo programa Metacristo, usando um clone do sangue de Jesus, o mais puro e perfeito já criado, os únicos capazes de levar a luta para dentro do território inimigo, ao cruzarem o véu das lágrimas de Jerusalém. O Conselho dos Santos, para informarem quando estes devem agir e entre outras forças. Portanto, a premissa de Trent Crusade é uma luta do inferno contra a humanidade presa num conflito cósmico contra forças que ela não compreende e que na maioria das vezes não se importam com ela. Por mais que ela possa parecer cristã e ter temas cristãos, ela está muito longe disso. Bem, para começar, Trent Crusade, assim como 40K, não é uma obra cristã, pois esta não se submete às doutrinas bíblicas ou mesmo os valores que a Bíblia apresenta sobre o inferno, anjos e demônios, ou mesmo sobre a hierarquia celestial, e nem tampouco colabora com a cosmovisão cristã em busca de se aproximar com os ideais bíblicos, especialmente sobre o tema principal, queda, luz e redenção através da fé em Cristo Jesus. A começar, os senhores do inferno de Trent Crusade são muito semelhantes aos demônios do caos de 40K, pois cada um deles está em constante luta contra seus irmãos lords para ver quem consegue a melhor vantagem, conquista o melhor território e esse tipo de coisa. O inferno está sempre em direta oposição contra si mesmo, e esse sendo o principal motivo pelo qual as forças dos hereges não conseguiram conquistar ainda os bastiões fiéis. O conceito de inferno indiretamente em oposição ao paraíso, uma força de igual valor ou um conceito cósmico que está intrinsecamente ligado ao inferno, como se um não pudesse existir sem o outro, como se uma força não pudesse viver em oposição para assim trazer equilíbrio ao universo, vem do zoroatrismo e não da Bíblia, pois o zoroatrismo acredita em duas forças igualmente opostas, ordem e caos, ou nesse caso, paraíso e inferno, que lutam pelo controle da criação, temas presentes em outras mitologias pagãs como a egípcia, que narra a luta entre o deus Ra, o deus Sol que simboliza a ordem, e a serpente Piton, o deus do caos que simboliza a noite e assim simboliza o caos, as trevas, a degradação e etc. Porém, a primeira grande oposição vem no livro de Jó, o livro mais antigo da Bíblia, que afirma que quando Deus se encontra com o diabo na Assembleia dos Anjos, quando ocorre a reunião no céu, e fala sobre Jó, o mesmo desafia Deus, o diabo desafiando a Deus, dizendo que Jó somente é fiel por causa das suas bênçãos sobre ele. Logo, se Deus retirasse as suas bênçãos sobre ele, com certeza Jó blasfemaria e assim ele termina sua acusação e permita tirar tudo dele. Logo, a doutrina bíblia judaica já afirmava que o Senhor Deus, Yahweh, tem domínio sobre o mal e seus agentes. Logo, posteriormente, a doutrina cristã vai afirmar que Cristo e foi concedido todo o poder a Cristo nos céus, na terra e debaixo da terra, com o apóstolo Pedro afirmando que ele desceu e pregou os espíritos em prisão quando foi crucificado e morto, e ficou morto
durante 3 dias e 3 noites, levando cativo o cativeiro, bem como tomando a chave do mundo das mãos do diabo e seus anjos. E em outra passagem, o apóstolo Paulo afirma que ele, Cristo, é o cabeça sobre toda potestade e principado, poder e domínio, pois ele é a imagem do Deus invisível, com Martinho Lutero afirmando uma vez que até o diabo é o diabo de Deus. Portanto, mesmo o diabo, o mais perverso de todas as criaturas de Deus, está sob o seu controle e só pode agir mediante a sua permissão e até um certo ponto, como mencionado no livro de Jó, em que Deus permite que ele retire suas posses, sua saúde e seus filhos, mas não sua vida. E nunca seu espírito. Mas Jesus próprio afirmou que o reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. E se Satanás expulsa Satanás, está contra si mesmo e não pode vencer. Logo, os demônios bíblicos são organizados em uma hierarquia definida, a semelhança da hierarquia celestial, contudo uma distorção desta mesma. Contudo, o principal erro de Trent Crusade, e é o que é mais catastrófico a meu ver, é colocar o inferno como um lugar de tormento aos pecadores, sendo governado pelos demônios, símbolos da mesma iniquidade que suas almas condenadas praticavam. Isso vem de uma perspectiva medieval difundida primeiro por Dante Alighieri em sua obra Divina Comédia e depois arranjou seu sustento no livro Paraíso Perdido, em que coloca o diabo como um líder revolucionário que deseja somente a liberdade e não viver como um servo da vontade de Deus. Essa perspectiva ou de oposição, rebeldia à vontade divina, colocando Deus como um tirano que criou a humanidade para somente viver como servos de sua vontade, escravos de seu amor e de sua onisciência, é a alma da lore de Trent Crusade, e não poderia contrastar mais com a verdade bíblica sobre o inferno, pois o mal não pode julgar o mal, e nem sequer puni-lo apropriadamente, somente a luz revela as trevas. Jesus, quando se encontrou com os demônios possuindo o corpo do gadareno, os quais se chamaram de legião, claramente pediram a este para não os atormentar. A primeira grande pergunta é que eles fazem: "Que queres conosco, Filho de Deus, para nos atormentar antes da hora?", para depois clamarem para serem enviados aos porcos, pois eles mesmos sabiam que Cristo é o cabeça de toda potestade e principado, e que tinha poder sobre estes, pois era melhor serem enviados e serem permitidos possuírem corpos imundos do que serem mandados ao abismo ou até mesmo para o largo de fogo, os quais eles sabiam que Cristo tinha poder para tal. E o mesmo fala: "Ao Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o poder para julgar." Em outra passagem ele mesmo diz: "Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos." Em Hebreus é dito que Jesus é o supremo sumo sacerdote e é capaz de se compadecer de nossas fraquezas, assim como ele é o supremo juiz, pois nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pois ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele é perfeito para julgar, para redimir, para salvar e para amar, mas também é perfeito para condenar. Ele é o Senhor do paraíso, o qual o salmista relata: "Todos os céus te adoram", como também ele é o Senhor do inferno, qual os ímpios clamarão, e os montes nos escondam, e que a terra nos engula para nos esconder da ira do Cordeiro. A pergunta óbvia seria: quem é esse o Cordeiro? E a resposta mais óbvia: o próprio Jesus. Ele é o Senhor do inferno, que julgará e atormentará os ímpios e os demônios de dia e noite sem cessar. Pois no livro do Apocalipse é dito: "A morte e o Hades foram lançados no largo de fogo para todo sempre." O Hades simbolizando o inferno, ou seja, a atuação dos demônios para tentar impedir que o povo de Deus se arrependa, que os seres humanos se voltem para Cristo, e os mortos que não encontraram a Cristo em vida, visto que o mesmo afirma: "O Filho do Homem vai ser traído, mas ai daquele que o trair, seria melhor que nunca tivesse existido." Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele é perfeito para ser o nosso intercessor, advogado, Senhor e justificador eterno. Mas para aqueles que o rejeitaram, ele também é perfeito para ser o eterno juiz, justo punidor e atormentador. Pois aqueles que escolheram os caminhos dos demônios, então sofrerão também sua punição. Toda a criação louvará sua perfeita justiça. Que é santa, que é maravilhosa para justificar e resgatar os perdidos, mas que também é justa para punir os culpados. Como no próprio livro de Apocalipse, um anjo clama: "Justos são os teus desígnios, ó Deus. Eles derramaram o sangue dos teus profetas, e assim deste sangue para eles beberem."